Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 24 de novembro do ano 2021, pelo nosso calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 20 de Kislev, do ano 5782. Baruch Hashem, que chegamos no quarto dia da semana, que é o quarto dia do Shabat, e nós estamos aí há 79 dias do ano 5782. Então vamos ver a nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik, o justo da nossa geração, o conselho que ele nos dá para o dia de hoje. Assim o Rebbe fala conosco: não há lugar para a preocupação. Tente determinar um curso de ação. Se você não tiver experiência para decidir, peça um conselho a alguém que tenha. Seus pais, um professor, um especialista, que tenha alguém que tenha alguém confiável. Esse alguém tem que ser uma pessoa confiável, mas também alguém cuidadoso com o seu caminho espiritual. Porque é importante o caminho espiritual direcionando a vida da pessoa. Assim que tiver decidido o que fazer, siga esse caminho e acredite que, como você está fazendo o que julga certo, Deus assegurará que tudo vá bem. Ou seja, o conselho do Rebbe para nós aqui, com esse grupo de pensamentos de sabedoria, está conectado sobre ganhando a vida. Então, uma das coisas que nós precisamos estar atentos aí sobre a questão de ganhar a vida, a primeira coisa, nós precisamos perceber que não pode haver lugar para preocupação. Porque a preocupação, ela vai gerar nas nossas vidas dúvidas. E aí nós vamos ficar num conflito interior. E esses conflitos interiores podem nos tirar da presença divina. Então, o que o Rebbe nos aconselha tente determinar um curso de ação. Então, você precisa visualizar o seu caminhar, o objetivo, a ação que você precisa fazer, né? O que você quer da sua vida, o que você almeja, o que você quer conquistar, e etc. Então, você determina esse curso de ação. Se porventura você não tiver experiência suficiente para discernir se o curso está certo ou não, se o que você vai fazer está certo ou não, etc. e tal, então você busca conselhos. Os conselhos você pode buscar com seus pais, com um professor, né? Alguém que você conhece que tem experiência de vida, mesmo no aspecto que você está almejando. E não se esqueça, tem que ser uma pessoa confiável, que é uma pessoa honesta, digna de confiança, mas que também ela cuida da sua vida espiritual. E nesse aspecto, então, você faz uma somatória. E aí você vai somando as questões, e aí então você vai tomar uma decisão. Quando você toma essa decisão, ou seja, quando você tiver decidido o que fazer realmente, então você siga esse caminho. Não fique dando ouvidos a tagarelices daqui, tagarelices dali, certo? Né? Não fica aí ouvindo tagarelices de pessoas que venham dizer: ó, se eu fosse você, eu faria tal coisa. Se eu estivesse no teu lugar, eu faria assim ou assado. Entendeu? Então, cuidado com essas tagarelices. O importante é você buscar alguém confiável, que cuida da sua vida espiritual, que você sabe que é uma pessoa de confiança e que é uma pessoa que é zelosa pela sua vida espiritual. E que tem alguma experiência, ou igual ou mais do que você. Nunca inferior a você, você vai buscar conselhos. Você não vai dar certo.
Então, quando nós vamos buscar conselho, as pessoas elas precisam estar, no mínimo, no mesmo nível que o nosso. Melhor ainda se estiver num nível superior, tanto de questão confiável como de questão espiritual. Aí, com a graça de Hashem, as coisas se somam para o nosso próprio bem. Bom, você viu, analisou, somou, tomou uma decisão, aquilo que deve se fazer. E aí então você segue nesse caminho e acredite realmente que você está fazendo a coisa certa. A partir desse momento, você faz a sua parte e Deus vai assegurar que tudo irá bem contigo, no seu propósito, no seu foco, no seu alvo, no seu objetivo. E Deus te concederá vitória. Então, amados, preocupação que nos tira normalmente, né, da nossa confiança em Deus, porque nos traz dúvidas. Então, joga fora isso e busque realmente, através da prece, através da leitura bíblica, da Torá, de salmos. Quem está perto de um rabino, ótima ideia, consultar um rabino para determinada situação, não resta dúvidas, né? Aqueles que estão nas suas comunidades regionais também pode consultar os seus emissários, né? E hoje temos aí a tecnologia, né, a nosso favor, como disse o nosso Rebbe, nós precisamos aprender a usá-la em nosso favor aí, né? Então, nesse sentido, você, com uma direção espiritual, você siga estas orientações, faz uma soma, e aí você busca realmente seguir o seu caminhar, e Deus vai te assegurar realmente tudo irá bem para você. Baruch Hashem, vamos em frente, né? Diz a nossa sabedoria racídica, os ensinamentos racídicos, que assim fala: a sabedoria do homem ilumina a face da terra. Por isso nosso Rebbe Menahem Mendel disse: tome a tua luz e faça a escuridão brilhar. Então não adianta nada você simplesmente dizer o mundo está conturbado, está em escuridão, né? Muitas coisas ruins estão acontecendo. A questão é, eu estou ajudando a iluminar este mundo? À medida que nós estivermos iluminando este mundo, as trevas caem por terra. A escuridão perde a sua eficácia e então a própria escuridão começa a brilhar, né? Uma das coisas que nós temos aí na nossa paraxá semanal, que é Vayeshev, ele habitou, falando de Yaakov, que habitou em Canaã, e Eretz Israel, a terra de Israel. Uma das coisas que nós estamos aprendendo aqui, e isso vai se tornando cada vez mais forte, né, na sequência até o encerramento do nosso livro de Bereshit, essa luta entre o bem e o mal, entre a escuridão e a luz, né? Então nós precisamos realmente estarmos nessa luta, nessa realidade. Quando o nosso Rebbe ele fala, tome a tua luz e faça com que a escuridão brilhe, né? Então, a princípio, e a nossa... daqui para frente nós vamos ver de uma forma mais palpável, por assim dizer, porque ontem, na aliá de ontem, nós tivemos aí sobre a questão que Yosef, José, é vendido, né? E então José ele foi vendido. Primeiro ele foi lançado dentro do poço, um poço seco, os seus habitantes eram escorpiões e cobras, serpentes venenosas, mas a luz e a sabedoria que havia em Yosef fez com que realmente escorpiões e serpentes não se aproximassem dele para causar-lhe algum dano, algum mal. Dentro desse aspecto, somando isto, mas a questão que a sabedoria do homem ilumina a face da terra, e o dito do nosso Rebbe Menahem Mendel, né, tome a tua luz e siga para iluminar a escuridão, ela está nos falando primeiramente
Os nossos sábios trazem isso e o nosso Rebbe foca nesse sentido, né? Então, fala exatamente o quê? Tome a tua luz e faça a escuridão brilhar. Quando se ouve isto, obviamente, de primeiro plano, as pessoas pensam a escuridão do mundo, a maldade do mundo, as coisas ruins que estão acontecendo no mundo. Mas na realidade não é isso. O princípio não é esse. O princípio que os nossos sábios trazem e que o nosso Rebbe traz o princípio pegue a tua luz e ilumine a tua escuridão. Ou seja, faça a escuridão brilhar. O que é isso? Pegue a sua luz e faça a escuridão que está em você brilhar. Ou seja, a primeira vitória que nós precisamos obter é conosco mesmo, com o nosso ego, com a nossa egolatria. A primeira vitória que nós precisamos obter é, de fato, vencer a escuridão que está em nós. Senão você não tem condições de iluminar o mundo. Você não tem condições de iluminar ao seu redor. Você não terá condições de iluminar aonde você vai, se primeiro você não vencer a sua própria escuridão. Então, o que o Rebbe quer mostrar para nós nesta palavra, tome a tua luz e ilumine a escuridão, baseado na própria Torá, nas Parashiot, nos ensinamentos dos nossos sábios de outrora até a presente data, é que nós precisamos fazer com que a escuridão que está em nós brilhe primeiro. É a nossa alma divina prevalecendo sobre a nossa alma animal. É a nossa alma divina, a luz divina que está em nós através da alma divina, fazer com que a alma animal, que é o nosso lado natural, porque nós somos tomados da terra. E ao sermos tomados da terra, esse lado animal tende às coisas da terra. O egocentrismo, o egoísmo, a inveja, os ciúmes, a cobiça, as disputas, as rixas, as brigas. E depois desses, para muitos que são considerados pequenos pecados, vai alimentando para acontecer os chamados grandes pecados, mas todos estão no mesmo tacho fervente do juízo divino. Adultério, roubo, assassinato, sequestro, estupro, pedofilia e por aí afora vai, que são chamados grandes pecados, eles começaram com os pequeninos pecados. Então, muitas vezes a pessoa, ela fala assim, não estou matando, não estou roubando. Então, a pessoa pega isso para dar uma legalidade, entre aspas, na sua inveja, nos seus ciúmes, no seu lashon hará, a língua maldita da fofoca, da maledicência, da animosidade, etc. Então, pega nessas coisas para dar aparentemente, entre aspas, uma certa legalidade, para poder cobiçar as coisas dos outros, e por aí afora vai. Aí de repente, entre aspas também, porque a pequena erosão não foi tratada, se tornou uma grande erosão. E o buraco ficou muito grande, já se formou um abismo, não tem mais como consertar. Então, os grandes pecados, adultério, roubo, furto, sequestro, estupro, pedofilia, assassinato e por aí afora vai, não aconteceu de repente. Foi uma sequência que lá atrás não foi corrigido. Simplesmente isso.
Então, dentro dessa história de Iosif, dentro da história de José, nós estamos visualizando exatamente esta realidade. Esta realidade. Ao mesmo tempo, na própria falha de Iácov em dar mais preferência, referência a Iosif, apesar da visão profética, mostra para nós um ensinamento que os sábios trazem para nós, que os pais não podem fazer preferência de filhos. Os pais precisam tratar os filhos com equidade, equilíbrio. E quando vai punir, também tem que punir do mesmo jeito. Com a mesma porcentagem, todos os filhos. Então, nessa falha de Iácov, então Iosif cresceu na sua fofoca. Ele não se tratou sobre isso. Os seus irmãos, por outro lado, começaram a olhar Iosif como um novo Esaú, querendo enganar o pai, a família toda. E isso trouxe a contenda, a inveja, os ciúmes, trouxe a raiva, trouxe o ódio e quase que acabam chegando no assassinato do próprio irmão. Se não fosse Reuven dizer, joga num poço, que naturalmente ele vai morrer sozinho. Não vamos manchar as nossas mãos de sangue. Mas o seu objetivo era voltar mais tarde, resgatar Iosif e levar para o pai Iácov. E ó pai, é assim assado, está acontecendo tudo isso, o problema é sério, precisa tomar providência. Essa era a intenção de Reuven. Mas, antes que Reuven pudesse fazer isto, o que a nossa aliada de ontem nos mostra, é que Iosif foi vendido para uma caravana que estava passando. Então, naquele momento, Yehudá, ele dá a ideia para os irmãos vendê-lo para aqueles mercadores que estavam passando ali, né? Os nossos sábios comentam, né, que primeiramente, segundo Midrash, né, Rashi que comenta também sobre isso, né, os irmãos içaram Iosif do fundo do poço e o venderam primeiramente aos ismaelitas, né, os descendentes de Ismael, que foram avistados primeiramente. E em seguida, os ismaelitas, eles venderam Iosif aos midianitas, que vinham logo depois. E os midianitas, logo em seguida, eles venderam Iosif aos egípcios, né? Então, nesse sentido aí, nós vemos aí, a coisa não foi tratada de acordo, as consequências, elas são complicadas, né? Então, por isso, quando a pessoa ela diz, o que tem? Já é um perigo, já está em perigo essa pessoa. Mas eu não estou fazendo mal para ninguém, o perigo está aumentando. Ah, mas eu não estou matando ninguém, o perigo continua aumentando, as dimensões continuam aumentando. Ah, mas eu não estou adulterando. É um crescimento da erosão, que vai se tornando um abismo se não for devidamente tratado. Então, por isso, o nosso Rebbe, os nossos sábios, quando eles nos falam, pegue a tua luz e ilumine a escuridão, ele está falando exatamente a começar em cada um de nós mesmos. Se nós não tratarmos com seriedade, com responsabilidade, se nós não tratarmos à luz dos olhos de Deus, à luz da sua Torá, à luz das 7 leis universais, à luz dos seus mandamentos, e tratar realmente com seriedade, com rigor, a escuridão que está em nós, nós não seremos aptos, nós não seremos devidamente habilitados e aprovados por Deus para iluminar ao nosso redor e ajudar a iluminar o mundo. Porque trevas não espalham luz. Escuridão propaga cada vez mais escuridão.
Mas a luz, ela faz com que realmente as trevas se dissipam e a escuridão brilhe. E você pode ser essa grande chama de Deus a começar na tua própria vida, a começar no seu próprio lar, para depois sair fora de casa. Existe um ditado muito antigo que fala assim: o pior lugar ou o melhor lugar, você escolhe, onde a pessoa se mostra o que realmente é dentro da sua própria casa, é dentro da sua própria família. Porque aí ninguém está vendo, é só em casa. E Iosif estava só em casa. O mundo ao redor não estava vendo o que Iosif estava fazendo. O mundo não estava vendo o que os irmãos de Iosif estavam planejando para matá-lo e procurando uma legalidade, entre aspas, para achar uma possibilidade, talvez, de alguma lei que pudesse dar a eles a legalidade de poder assassinar o próprio irmão. Por isso que foram para Dotan, que significa legalidade. Então, por isso, o lugar, ou pior, ou melhor, onde você pode se revelar o que você realmente é dentro da sua própria casa, é dentro da sua própria família. Porque lá fora, qualquer um pode se fantasiar de santinho. Lá para fora, para os outros, qualquer um pode se fantasiar de um grande sábio. Uma pessoa piedosa e patati e patatá. Que significa etc. Ou seja, amados, então pegar a sua luz e iluminar a escuridão começa assim. Aí nós teremos de fato a aprovação divina, a legalidade real e verdadeira para iluminar tudo ao nosso redor. E nós vamos ver na sequência, né, esta realidade, né? E nós vamos ver que daqui para frente nós temos uma conexão muito forte entre Iosif e Yehudá, José e Judá. E nós vamos vendo os detalhes no transcorrer do passo a passo das nossas leituras diárias e das próximas porções da nossa Bereshit. Então a questão é a seguinte: você está disposto a andar esse caminho? Você está disposto, com compromisso, com responsabilidade, colocar-se em marcha nessa jornada? Então vamos em frente. Que nós estamos na nossa quarta leitura da nossa Parashá semanal, Vayeshev. E ele habitou. Que nós possamos aí, de fato, estarmos aí cada vez mais aprendendo e vivendo, obedecendo e estudando para aprimorar a nossa obediência à luz dos olhos do nosso Deus e dos seus mandamentos. Ok? Baruch Hashem? Então, vamos lá. A Malu, do Distrito Federal, está por aí. A Donária, de Lisboa, a Portugal. A Aislan Santos, a esposa do nosso querido Cristiano Salviano, lá de Belém do Pará, Baruch Hashem. A Cida Lopes, não estou lembrando da cidade. A Carla de Costa, da nossa Barra Velha, Santa Catarina, né? O Luiz Ribeiro, de Itaquera Grande, São Paulo.
Quem mais está por aí? A Luciana Rodrigues, lá de Marília, aqui da nossa região. Baruch Hashem. Vamos ver se a gente consegue ver mais algum nome por aqui. Ok? O dedão tá passando na frente da câmera aí, meu Deus do céu. Mas vamos lá, né? Então, os amados aí que não foram citados aí, dá um shalom aí, pra gente ver aí, ok? Temos aí a Edina Silva, daqui de Bauru, também a nossa região, Baruch Hashem, né? Graças a Deus aí pelas nossas lives que tem sempre aí, né? Os amados estando sempre presente aí na nossa à tarde com a Torá. Então hoje a nossa quarta leitura está no capítulo 38 de Bereshit, Gênesis, e nós vamos do verso 1 ao verso 30 com os comentários de Irash, né, sobre a nossa quarta aliá, né, que temos aí para estarmos fazendo as nossas reflexões, né? Então vejam bem, né, uma outra coisa interessante que nós temos aqui é que ao findar o capítulo 37 de Gênesis, Bereshit, né, nós passamos aqui no capítulo 38, né, Cida Fernandes, Shalom Cida Fernandes, troquei por Cida Lopes, hein? É a Cida Fernandes que está aí, Shalom, Shalom Cida. Então, quando nós encerramos o capítulo 37, que está falando sobre a questão de Yosef, vendido, né? Em seguida os irmãos eles pegam do sangue do cabrito e mancha a túnica especial de Yosef e mandam levar para o pai, né, Yaakov, para dar a notícia a ele de que um animal selvagem teria pego, né, o Yosef e matado. Os irmãos, eles não dão a notícia direta, eles mandam um mensageiro. Pega a túnica e manda um mensageiro. O mensageiro vai para dar a notícia. Eles não tiveram nem a coragem de poder contar a mentira pessoalmente, de primeiro instante. Mandaram um mensageiro, né? Então, vejam bem a situação aí. O sangue do cabrito, ele é muito semelhante ao sangue humano, por isso que eles pegaram o sangue do cabrito e mancharam, né? Salpicaram o sangue na túnica especial de Yosef, ok? Então, porque o sangue do cabrito é muito semelhante ao sangue humano. Então, quando aí o Yaakov Avino, ele chora muito, ele entra vamos dizer, ele entra num luto que não é luto, né? E ele fica todo esse tempo até encontrar com Yosef lá na frente, depois de 20 anos aí, né? Ele fica vamos dizer assim, num tipo de reclusão, né? No sentido assim, um luto que não é luto, né? E a sua tristeza não tem consolo. Segundo os nossos sábios, falam que esse luto que não foi luto de Yaakov, na verdade, é porque Yosef não estava morto. Porque o luto, ele faz com que realmente a pessoa venha se entristecer muito e chorar. Mas por um período, depois isso passa por uma outra fase, né? Fica a tristeza, o choro já não é um choro constante, né? Então fica mais a tristeza, a lembrança, a saudade, etc. e tal, né? E à medida que o tempo vai passando, realmente o choro ele vai ficando cada vez mais raro. A tristeza, a saudade, ela é uma realidade, não tem como tirar isso, ok? Então os nossos sábios comentam que o choro de Yaakov não teve consolo, porque na realidade Yosef não estava morto. Então por isso que ele não foi consolado. Porque era um choro de luto que não era de luto, mas era um choro da tristeza, de uma grande tristeza
de uma separação do filho amado. E o que vem se concretizar na sequência, quando depois de 20 anos eles se encontram realmente ali juntos, né? Então, nessa realidade, amados, temos aí. Aí, quando finda o capítulo 37, vamos entrar agora no capítulo 38. Então, repentinamente, uma pausa para Iosif, e agora nós vamos entrar na história de Yehudá. Agora nós vamos para a Odisseia de Yehudá. E aí, então, nós vamos começar agora a nossa quarta liá com essa Odisseia de Yehudá, ok? Então, vamos lá. Agora é uma pausa para Iosif, vendido aos ismaelitas, midianitas, aos egípcios, e ele está a caminho do Egito. Deixa ele viajar, né? Está viajando, está chegando no Egito. A caravana egípcia, né? Comprando David, e aí José, né? E aí José vai seguindo o seu caminho lá para o Egito, a casa de Potifar. Daqui a pouco ele retorna na história aqui. Agora nós vamos para a Odisseia de Yehudá, Judá. Então, o capítulo 38 nos fala assim com os comentários de Rashi. Judá e Tamar. Vendo o pesar inconsolável de seu pai, os irmãos hostilizaram Yehudá. Disseram-lhe: aceitamos tua ideia de vendê-lo. Se tivesses sugerido que o devolvêssemos a nosso pai, também teríamos te escutado. Por insistências deles, Yehudá desceu de sua posição de líder e de seus irmãos nessa época, apartou-se deles e estabeleceu-se numa sociedade comercial com um homem de Adulam, cujo nome era Hirá, né? Então as cercanias, a região era de Adulam, e ali ele se associou com um homem chamado Hirá. Logo depois, Yehudá viu a filha de certo mercador renomado, ali chamado de Shuá, casou-se com ela e coabitou com ela. Ela concebeu e deu à luz um filho, e Judá denominou-o Ela concebeu novamente e deu à luz outro filho, e ela denominou-o de Onam. Mais uma vez, ela deu à luz um filho, e ela denominou-o de Shelá. Quando ela deu à luz a este filho, Yehudá estava em um lugar que mais tarde se chamaria Keziv, que significa cessação. Desde então, sua mulher cessou de dar à luz a filhos para ele. Por essa razão, o lugar em que ele estava quando o último filho deles nasceu ficou conhecido então como Keziv, cessação. No ano 2224, a contar da criação do ser humano, Yehudá tomou uma mulher para seu primogênito, e o nome dessa mulher era Tamar. Tamar era filho de Shem, que morrera 66 anos antes. Assim, ela tinha pelo menos 65 anos nessa época. Apesar da idade, Tamar ainda era muito formosa. Temendo que a gravidez estragasse a sua beleza, o filho primogênito de Yehudá, ele, nas suas relações maritais, ele interrompia o fluxo do sêmen e ele jogava fora, no chão, e não completava todo o coito. Então, ao infringir desta forma a ordenança de Deus de crescer-vos e multiplicar-vos, então, que era um mandamento divino sobre ser prolífico e multiplicar-se, dessa forma a ação de foi considerada equivalente ao assassinato. Primogênito de Yehudá, era mau aos olhos de Deus e passível de pena de morte. Não se arrependeu de seu ato, portanto Deus o fez morrer. Puf! Um ataque fulminante do coração. Tchau. Com o resto de sua família, Yehudá esforçava-se para observar a Torá, sempre que possível, embora ela ainda não tivesse sido entregue, promulgada ao povo israelita.
A lei do levirato, quando consta na Torá, obriga o homem cujo irmão casado morre sem deixar filhos a desposar a sua viúva. Portanto, Yehudá disse a Onan: casa e coabita com a mulher de teu irmão, e assim cumpre o dever do irmão, de um marido falecido para com ela. E Yehudá disse mais a Onan: dessa maneira produzirás descendência para o teu irmão, pois darás a teu primeiro filho o nome dele, apesar de que a Torá não estipula que isso seja parte da instituição do levirato. Onã soube que a descendência não seria considerada dele, então, quando coabitava com a mulher de seu falecido irmão, ele também, desconhecendo a causa da morte do irmão, ele deixava seu sêmen perder-se no chão, para não produzir descendência para o seu irmão. Embora sua motivação fosse diferente do seu irmão, o ato era idêntico, porque, portanto, o que Onan fez foi igualmente mal aos olhos de Deus. Uma vez que ele também não se arrependeu, Deus o fez morrer também. Ainda de acordo com a lei do levirato, o próximo na sequência era desposar Tamar, seria então Shelar, o terceiro filho de Yehudá, o seu caçula. Na verdade, Yehudá não tinha nenhuma intenção de permitir que Shelar desposasse Tamar. Então ele disse apenas a Tamar, volte para a casa do seu pai por 1 ano, até que o meu filho Shelar cresça. Mas, na realidade, como ele não tinha essa intenção, ele pensou, se casar com ela, ele talvez morra também, como morreram os seus outros 2 irmãos. Como Yehudá não sabia porque os 2 primeiros filhos tinham morrido dentro de 1 ano após o casamento com Tamar, ele presumiu que algo em Tamar houvesse feito os seus maridos, e faria também com seus futuros maridos, a famosa expressão que se usa por aí, a viúva negra, Então, que morresse também prematuramente o seu filho caçula. Embora essa presunção de perigo mortal fosse legalmente suficiente para isentar Shelar de qualquer dever de desposá-la imposto pelo levirato, Yehudá não liberou Tamar dessa obrigação, a fim de impedir que ela se casasse com outros homens, algo que possivelmente colocaria em risco a vida deles. Yehudá achou preferível deixá-la pensando que assim estava prometido para Shelar. Então aqui, segundo comentários de Rashi, o filho primogênito de Yehudá, casou, morreu. O segundo, Onan, casou e morreu. Agora sobrava só o terceiro filho, o caçula, Shelar. Então Yehudá pensou, peraí, se os 2 morreram, então Shelar está condenado à morte se casar com essa mulher. Mas ao mesmo tempo Yehudá pensou que qualquer homem que se casasse com Tamar estava condenado à morte. Era a famosa viúva negra. E Yehudá não sabia as razões até então. Ele não conhecia porque que os seus 2 filhos morreram. Então, ele pensou de 2 formas. Não vou liberar Tamar para casar com outros homens, porque ela vai matar todo mundo. Todos os homens estão condenados a morrer quem casar com ela, na visão dele, segundo Rashi. E também vou deixar ela pensando que Shelar, o meu caçula, vai casar com ela um dia, 1 hora. Então ela fica na casa do pai e nenhum homem corre perigo de morte, de casar com ela. Então esse era o pensamento de Yehudá, apesar que ele não conhecia os fatos em si. Então, de uma certa forma, Yehudá, ele agiu com uma, vamos dizer assim, ele agiu com justiça, não deixando com que outros homens se aproximassem de Tamar e morresse, e nem o seu filho caçula se aproximar de Tamar e morrer também. Então, ele agiu com uma certa retidão dentro desse aspecto, até onde ele conhecia, ok? Então, continuando aí, o verso 11, Assim Tamar foi morar na casa de seu pai, isso é, na casa de sua família, porque seu pai morrera muitos anos antes, enquanto esperava Shelar atingir a maturidade. Versículo 12 do capítulo 38. Muitos dias, isto é, cerca de 1 ano, se passaram,
e morreu a filha de Shuá, a esposa de Erudá. Portanto, Erudá ficou viúvo. Ela ainda era conhecida simplesmente como filha de Shuá, mesmo depois de casada, porque Shuá era um mercador muito renomado, quer dizer, era uma pessoa muito famosa. Depois que se consolou, Erudá subiu com Hirá, melhor dizendo, seu amigo Adulamita, a Timná, que estava situada na encosta de uma colina, para supervisionar os tosqueadores do seu rebanho. Então Itamar foi informada do seguinte: teu sogro agora está subindo a Timná para tosquear o seu rebanho. Como lhe disseram que ele subia a Timná, ela soube por que caminho ele iria. Então ela despiu seu traje de viúva, cobriu-se com um véu, envolvendo também seu rosto, para que não pudesse ser reconhecida, e sentou-se na encruzilhada do caminho, que sobe para Timná. Avraham tinha armado sua tenda por um tempo nessa encruzilhada. Por essa razão, o lugar frequentemente era visitado por viajantes que queriam honrar a sua memória. E Tamar sabia que Erudá faria o mesmo. Ele passaria por aquela encruzilhada para honrar a memória de Avraham, sabendo que Avraham era o seu bisavô, né? Porque Tamar desejava intensamente dar à luz filhos descendentes de Erudá, quando viu que Shelar crescera e, no entanto, ele não lhe fora dado como mulher, né? Ela tramou conceber filhos com o próprio Erudá. Erudá viu-a sentada na encruzilhada e tomou-a equivocadamente por uma prostituta, porque ela cobriu o rosto e ele não a reconheceu. Embora soubesse que Tamar ansiava por gerar descendentes dele, Erudá não suspeitou que aquela prostituta, que ele erroneamente a qualificou como uma prostituta, porque ela sempre cobria o rosto quando visitava sua casa como nora, apresentando-se assim como modelo de recato e honradez. Então, segundo Rashi, toda vez, né, que tanto como Onan, enquanto estavam casados com Tamar, quando visitavam a casa do pai, então Tamar, ela sempre estava com o seu rosto coberto. Então apenas os olhos estavam de fora. Então, um modelo de recato e honradez era a forma que ela se comportava. Então, o próprio rosto de Tamar, né, e Erudá não conhecia. O verso 16 continua. Ele voltou-se para ela, passando a entrada onde ela estava sentada, e disse: se consentires, por favor, prepara-te para que eu coabite contigo, porque não percebeu que era sua nora. Se soubesse que era Tamar, e Erudá não lhe teria pedido que a coabitasse com ele, pois se presumia que ter relações com ela levasse à morte, por causa do que acontecera a e Onan. E ela respondeu: que me darás como pagamento por coabitar comigo? E ele respondeu: eu te mandarei um cabrito do rebanho. E ela respondeu: contanto que me des um penhor como garantia, até que o mandes. E ele perguntou: que penhor te darei? E ela respondeu: teu anel de sinete, teu manto adicional especial, que é sinal de tua condição especial de família, e o cajado que está em tua mão. Tamar pediu especificamente esses 3 objetos, porque tinha certeza de que Erudá faria tudo para reavê-los. Ela também poderia usá-los mais tarde para provar a identidade do pai da criança. Esse era o famoso DNA. Então ela preservou o DNA da criança. Ele deu-os a ela e coabitou com ela, e ela concebeu, ficou grávida dele. Ela levantou-se e se foi, despiu do seu véu, e novamente vestiu seu traje de viúva. E Erudá mandou o cabrito com seu amigo, o Adulamita, a fim de reobter da mulher o seu penhor. Mas ele não conseguiu encontrá-la. Ele indagou as pessoas da região, dizendo: onde está aquela prostituta que estava na encruzilhada à beira do caminho? E todos responderam para ele:
não havia nenhuma prostituta aqui. Ele voltou-se e falou a Yehudá tudo o que acontecera. Não a encontrei, e até as pessoas do lugar disseram, não havia nenhuma prostituta aqui. Ou seja, não tinha prostituta. Não havia, vamos assim dizer, não era costume prostitutas naquele lugar. Então, ninguém sabia de prostituta nenhuma. Então, não havia prostituta naquelas cercanias. Esta era a realidade. Então, Yehudá disse que ela guarde o que dei como penhor para que não sejamos alvo de zombaria pública. Olha, eu lhe mandei esse cabrito, mas tu não a encontraste. Que mais posso fazer para cumprir minha palavra? Porque Yehudá enganara seu pai a respeito de José, usando um cabrito. A divina providência fez com que ele mesmo fosse enganado com um cabrito. Ele mandou um cabrito para ela. A promessa era dar o cabrito em pagamento, entre aspas, à prostituta. Mas quando vão lá, cadê? Não tem prostituta, não havia prostituta. E o amigo dele voltou com o cabrito. Ou seja, a providência divina fez com que ele fosse enganado com um cabrito. Porque ele enganou seu pai Yaakov com um cabrito, pegando do sangue do cabrito, espargindo na túnica especial de Yosef e mandando para o seu pai, dizendo que o seu filho Yosef tinha sido morto por um animal selvagem. Neste ano, do ano 2228, a contar da criação do ser humano, neste ano Itzarraque morreu. Uns 3 meses se passaram e Yehudá foi informado do seguinte: tua nora Tamar não se casou com mais ninguém desde que seu segundo marido morreu, mas tem tido relações, portanto ela incorreu em licenciosidade. E a prova é que ela até está visivelmente grávida por isso. Ou seja, a barriga da gravidez apareceu. Após o dilúvio, a humanidade repudiou coletivamente a licenciosidade e estabeleceu que as filhas de sacerdotes que agissem licenciosamente seriam condenadas a morrer queimadas, ecoando o decreto da Torá de que uma filha de sacerdote que comete adultério deve morrer queimada. Uma vez que Tamar era filha de Shem, que era sacerdote, Yehudá disse, trazei-a e que ela seja queimada. Então essa foi a sentença que Yehudá deu para Tamar. Vejam bem, quando dão a notícia para Yehudá, ele imediatamente diz que ela seja queimada, sentença capital. Quando o profeta Natan disse a David sobre um fazendeiro egoísta que tinha tudo e roubou a única ovelha do seu vizinho, rapidamente David disse que ele morra. Então isso mostra para nós o seguinte: o perigo de nós precipitadamente fazermos algum juízo de valor contra alguém. É um perigo. Isso pode reverter-se contra você mesmo. Então, por isso, cuidado. Shemirat halashon, guardar a língua, ainda é o melhor remédio. Então aqui nós temos Yehudá, e lembrando o exemplo do rei David. A precipitação, fazer juízo de valor contra alguém, isso pode se reverter contra a própria pessoa. Pense nisso. Continuando então, verso 25, com os comentários de Rashi. Tamar tinha consciência tão clara da gravidade do crime de envergonhar alguém em público, que estava disposta a ser queimada publicamente para não cometê-lo. Portanto, ela fez Yehudá saber indiretamente que estava grávida dele. Enquanto era levada para ser queimada, ela mandou dizer a seu sogro o seguinte: estou grávida do homem a quem isto pertence. Então aquele penhor, aqueles 3 objetos,
ela pediu para alguém entregar a Yehudá e dizer para ele, ó, o pai da criança é o dono desses objetos. Ela não disse o nome dele, porque ela sabia realmente que envergonhar alguém em público é muito grave. É muito grave. Então, outra coisa que nós precisamos aí tomarmos cuidado, envergonhar alguém em público. Isso é perigoso também. Continuando. E acrescentou, por favor, identifica estes objetos, de quem são este anel de sinete, este manto e este cajado. Por favor, reconhece teu Deus, admite que és o Pai, e não causes o fim de 3 vidas inocentes, a minha, a dos gêmeos que está no meu ventre. Tamar sabia que ela tinha gêmeos, que estava grávida de gêmeos. Então, quando ela manda essa mensagem para Yehudá, né? Por favor, identifica de quem são este anel de sinete, este manto e cajado. Por favor, né? Reconhece isto. Então, ela estava dizendo, dentro desta mensagem, ela estava enviando uma mensagem para Yehudá, uma mensagem oculta, dizendo para ele, não permita que 3 vidas inocentes sejam mortas, eu e os gêmeos que estavam em sua barriga. Então veja, amados, a palavra de sabedoria, o temor a Deus, a forma realmente de uma pessoa recatada e de honra, como é o caso de Tamar, né? Então ela agiu dessa forma e ela continuou sendo uma pessoa recatada e honrada. Não disse o nome do pai das crianças, não disse o nome do dono dos objetos que estavam com ela como penhor, apenas pediu para entregar a Yehudá. Agora a decisão estaria nas mãos dele. E se fosse para ela ser morta, queimada, ela não ia abrir a boca. Ela ia morrer queimada junto com seus 2 filhos. Continuando. Então Yehudá reconheceu que esses objetos eram dele. Embora tecnicamente ele não houvesse cometido nenhum delito, pois a prostituição não era proibida antes da entrega da Torá. Mas não havia prostituta no lugar. Ele pensou que fosse. Mas também a prostituição não era proibida até a outorga da Torá. Era embaraçoso que um membro da família de Yaakov se tivesse permitido essa união puramente carnal, por um simples prazer. Né? Aqui, com os comentários de Rashi, mais toda a Torá e etc. e tal, né? O que nos mostra a realidade. Todo sexo fora do casamento, ele é ilícito. Não é aprovado por Deus. Então, entregar-se à conjunção carnal pelo simples prazer é pecaminoso. Só pelo simples prazer. Fazer a relação sexual apenas por fazer. Simplesmente isso. Não é aprovado por Deus. Por isso que a conjunção carnal, ela é aprovada por Deus dentro do casamento. Porque dentro do casamento, de fato, existe a questão do prazer em si, mas também de ser prolífico, ou seja, de ter filhos. Então está dentro realmente da vontade divina. Agora, fazer por fazer, simplesmente por prazer, não tem nenhuma aprovação divina nessa história, ok? Então, por isso também, dentro do casamento, né, também aqui se aprende que o casal não pode fazer a sua relação íntima apenas por prazer.
eles precisam sempre ter a ideia de ter filhos, que é o mandamento bíblico, crescei-vos e multiplicai-vos, ok? Então, é dentro desse aspecto aí. Outro aspecto dentro do casamento, a relação íntima do casal é algo que precisa estar dentro do mesmo prisma, no sentido de que os dois estão em harmonia para o fazer. E não, normalmente o que acontece, né, infelizmente, é o homem obrigar a mulher, você é minha esposa, você tem que fazer. Negativo. Porque a sabedoria judaica, ela ensina a seguinte questão: não é a mulher que tem a obrigação de fazer o homem feliz, é o homem que tem o dever de fazer a mulher feliz. Essa que é a questão. Então, o marido, ele precisa fazer de tudo para fazer a esposa feliz, mesmo na relação íntima. Não é ela que tem o dever de se submeter à vontade do homem, com a sua vontade da alma animal, prazer por prazer. Até nisso, o cuidado que o homem tem que ter, o marido tem que ter, é fazer a sua esposa feliz, mesmo na sua relação íntima. A sua preocupação precisa ser essa. Então, são coisas, entre outras coisas, e etc e tal, que a vida do casal precisa ser bem regada para que, realmente, amor, amor e amor além da vida, por toda a eternidade. Isso é algo precioso, ok? Então, é muito bonito, maravilhoso, quando um casal com uma certa idade, ainda as pessoas possam observar, mas eles ainda dão as mãos, olha só, o beijinho deles, né? Eles continuam mostrando e vivendo o amor, né? Que é o que vai prevalecer além da vida, ok? Então, isso é fazer do casamento algo muito prazeroso no sentido de felicidade, não prazer por prazer, ok? Então, essa é a questão. Por isso que tem muita gente aí que chega na hora do recreio, não tem mais lanche para comer. Comeu o lanche antes do recreio. E aí, a hora que chega na hora do recreio, passa fome, passa vontade, porque comeu todo o lanche antes do recreio, né? E aquela questão, né? Sabendo comer o lanche de forma adequada, né? Não como um louco desvairado, mas sabendo mastigar muito bem, né? Esse lanche se torna prazeroso por muito e muito e muito tempo, né? Quem come tudo de uma vez, depois de alguns minutos tem fome e sede, e passa fome e sede. Quem entende sabe que um pingo é uma letra. Continuando então, né? Então quando Yehudá, né, aqui no versículo 26, Yehudá, ele toma nas mãos os objetos e ele vê que a mensagem de Tamar foi dada a ele. Então ele disse: ela está certa, está grávida de mim. Ela tinha motivo para tramar conceber de mim, porque não a dei como esposa a meu filho Shelar, conforme eu prometera fazer. E ela achou que eu estivesse ignorando o meu dever de assegurar que ela desse à luz filhos da minha linhagem. Além disso, agora que está claro que ela só pretendia ter relações comigo, Tamar não pode ser acusada de licenciosidade e, portanto, não é passível de pena de morte. Uma voz do céu então anunciou e disse: eu, Deus, sou responsável por tudo isso, porque Tamar agia com recato tão exemplar sempre que visitava a casa de seu sogro. Eu ordenei que a dinastia dos reis judeus descendesse dela. Ordenei também que a dinastia descendesse de Yehudá.
Porém, quando Er e Onã se recusavam a gerar filhos com ela, eu os matei e providenciei para que Tamar concebesse do próprio Judá. Uma vez que se evidenciou que Er e Onã tinham morrido por causa de seus próprios pecados e não por culpa de Tamar, Judá casou-se com ela e assim ele nunca mais teve intimidade com ela, daquele modo questionável de antes. Reuven, ao saber que Judá confessara sua falta, sentiu-se estimulado a também confessar em público que errara ao intrometer-se nos assuntos privados de seu pai. Quando Tamar dava à luz, a parteira viu que havia gêmeos em seu ventre. Ambos os gêmeos estavam destinados a ser justos. Por esse mérito, Deus encurtou a duração da gravidez de Tamar e ela concebeu à luz prematuramente, no 7º mês. Enquanto ela estava em trabalho de parto, um dos bebês pôs a mão para fora do ventre, a parteira tomou um fio escarlate e amarrou a mão dele para indicar: esse saiu primeiro. O bebê então recolheu a mão. Porém, logo que ele recolheu a mão, seu irmão saiu. E sua mãe disse: com que vigor te impeliste para a frente? Então Judá denominou Peretz, que significa irrupção, como a primogenitura é determinada pela saída de cabeça do bebê. Peretz foi o primogênito. Depois saiu seu irmão, que tinha o fio escarlate à mão. E Judá denominou Zerach, que significa brilho, por causa do fio escarlate brilhante. Zerach não conseguiu sair primeiro e reivindicar a primogenitura, porque seus descendentes não seriam tão ilustres como os de Peretz, de quem a linhagem monárquica e messiânica do rei David proviria. Pelo mérito da intenção da justa Tamar de dar à luz filhos de Judá, esses filhos herdaram a força e a retidão de Judá. Aqui nós encerramos a nossa quarta aliá. Então nós vemos aqui, amados, que Deus, ele viu a determinação justa, a reivindicação justa de Tamar, de dar à luz filhos para dar sequência na genealogia de Judá e Judá. E como os 2 primeiros maridos morreram e o terceiro lhe foi negado, então ela planejou de dar à luz filhos do próprio Judá. Por isso que ela foi na encruzilhada de Avraham, ok? E Deus aprovou a decisão dela. Por quê? Porque a causa era nobre. Ela não estava cometendo nenhum crime, nenhum pecado, e nem Judá estava cometendo nenhum crime e nenhum pecado, porque Judá já estava viúvo, já tinha guardado o período correto da viuvez, do luto, certo? E, por outro lado, Tamar, ela estava sem marido, ela era viúva, ponto. E ainda a outorga da Torá não tinha sido feita, porque quando foi outorgada a Torá, é proibido e se tornou proibido, e como é até os dias atuais, né, do sogro casar com a nora, certo? Então essa é a realidade. Então, diante desses fatos, né, Tamar, ela fica grávida de gêmeos, e nesse sentido dá à luz a 2 meninos, né? O Peretz e deu branco. E Zerach, Peretz e Zerach, né? Deu à luz. Nesse sentido aqui, talvez alguém possa pensar assim, mas não é tão certo assim. Então, como diz, o mal triunfou. Será? Então para encerrarmos a nossa live, o nosso Rebbe Menachem Mendel,
ele comenta o fato da seguinte forma, para trazer mais luz no entendimento e no nosso conhecimento. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele comenta toda a passagem e depois ele diz assim, o propósito do mal, o propósito do mal. Yehudá chamou o filho primogênito de Tamar de Peretz. Mashiach é descendente de Yehudá por meio de Peretz, o filho que ele teve com Tamar. Para entender por que foi necessário para Mashiach vir ao mundo desta maneira aparentemente escandalosa, precisamos relembrar que Deus somente criou o mal para que haja o livre-arbítrio. Para que exista o livre-arbítrio, as forças do mal e as forças do bem devem estar perfeitamente balanceadas. Por isso nós temos aí a palavra do Eterno, em Devarim, Deuteronômio, que diz assim, eis que coloco diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Ou seja, coloco diante de vós o bem e o mal. Os dois estão no mesmo nível. Por quê? Porque Deus, ele assim quis, para que o ser humano, o único da sua criação, que tem o livre arbítrio, possa escolher ou fazer o bem ou fazer o mal. Ou escolher a vida ou escolher a morte. E os dois estão no mesmo nível. Porque se o bem estava lá em cima, estivesse lá em cima, seria fácil, eu vou para o lado do bem. Lembra do irmão de Avraham? Quando Nimrod lançou Avraham na fogueira, Nimrod perguntou para o seu irmão, e você? De que time que você torce? Para quem que você está torcendo? Para o time de Avraham ou para o time de Nimrod? Para o único Deus ou para a idolatria? Qual que é o seu time? E o irmão de Avraham ficou ali embromando, né? Para ver o que acontecia. Avraham jogado na fogueira, Nimrod questionando, e ele ficou enrolando. Aí quando ele viu Avraham sair da fogueira intacto, então na hora o irmão de Avraham disse, não, eu sou do time de Avraham, eu faço parte do time de Avraham, que é o único Deus, o monoteísmo. Aí Nimrod falou, então é assim, é? Então vamos lá, joga ele na fogueira também, vamos ver se ele sai de lá. Só que o irmão de Avraham foi jogado na fogueira e não saiu. Virou um torresminho. Por quê? Porque a confiança do seu irmão, o irmão de Avraham, não estava em Deus, estava em Avraham. Então, nesse sentido aí, o bem e o mal está diante de nós. E o ser humano é o único que foi dotado de livre arbítrio para escolher. Se o mal estivesse lá em cima, prevalecendo sobre o bem, então a pessoa fala, eu vou ficar com o mal, porque afinal de contas, ele está prevalecendo, ele está por cima. Mas não, Deus colocou o bem e o mal na mesma dimensão, para o ser humano escolher. Então, por isso, o livre-arbítrio está aí. Então, Deus criou o mal para que haja o livre-arbítrio. Para que exista o livre-arbítrio, as forças do mal e do bem devem estar perfeitamente balanceadas. Quando a linhagem messiânica estava próxima de vir ao mundo, né, Deus já tinha determinado que a linhagem messiânica ela viria através de Tamar e Yehudá. Ou seja, Yehudá, seu filho casando com Tamar, dando à luz filhos. Ou seja, os netos de Yehudá, né? Então, Deus já tinha estabelecido isso. Mas as forças do mal, elas começaram a argumentar com Deus, né? E o nosso Rebbe Menachem Mendel comenta isso que está na Torá Oral, na Mishnah, no Talmud, etc. e tal.
Então, quando a linhagem messiânica estava próxima de vir ao mundo, as forças do mal argumentaram que isso causaria um desequilíbrio nas forças desfavorável a ela. Por isso, a união de onde nasceria o antepassado de Mashiach teve que acontecer de maneira que as forças do mal as considerassem benéficas para elas. Assim como, em uma estratégia militar, um exército algumas vezes simula retirar-se para colocar o inimigo em uma posição vulnerável. Neste caso, as forças da santidade concederam uma aparente vitória às forças do mal, através deste ato, com o objetivo de obter a vitória final. Então, nesse aspecto aqui, o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder da nossa geração, ele analisando, né, todo esse envolvimento, a Torá escrita, aquilo que os nossos sábios trazeram através dos milênios, né, a Torá oral, a Mishnah, o Talmud, né, e etc. Então ele traz para nós o propósito do mal. Então, para que houvesse o equilíbrio, ele criou o bem e o mal e colocou os dois no mesmo nível. Mas concedeu ao ser humano o poder do livre-arbítrio, o poder da decisão. Por isso, em Devarim, Deuteronômio, nós vamos encontrar lá Deus falando: coloquei diante de vós a vida e a morte, o bem e o mal. Escolha bem, escolha, pois, a vida, o bem, para que vivas bem você e a sua família. Então, nesse aspecto, amado, a descendência de Mashiach vem destas forças de equilíbrio. Como o exército, às vezes, recua para trazer o inimigo para um ponto vulnerável, para que ele seja definitivamente abatido, assim Deus permitiu isto. Antes da outorga da Torá. Antes da outorga da Torá. Para que a vitória final, ela seja completa, absoluta, plena, perfeita. Por isso, quando o justo e o verdadeiro Mashiach se revelar para a redenção final, até o mal vai se converter em bem, até a escuridão vai se transformar em luz. É a vitória final de Mashiach sobre todo o mal, sobre todo aquilo que é errado, e fazendo com que o próprio mal se converta em bem, e a própria luz, aliás, e a própria escuridão em luz. Por isso, a redenção final com Mashiach, que aconteça nos nossos dias e que seja para agora mesmo. Amém. Vê. Amém. Então, por isso, amados, diante desta palavras de sabedoria deste dia, que nós possamos ver tudo isso, refletirmos sobre tudo isso e não nos esquecermos que, já que estamos na luz, nós precisamos fazer com que realmente a luz brilhe até a revelação de Mashiach e até que o mundo todo seja transformado na moradia de Deus. É a nossa tarefa. É o nosso propósito que nós precisamos buscar e viver. Então, por isso, seja forte para vencer as forças do mal. Seja luz para transformar as forças da escuridão em luz, para que os dias sejam abreviados e Mashiach se revele a qualquer momento e que seja a qualquer momento agora mesmo. Amém. Vê. Amém. Vamos fazer o mundo brilhar. Compete a nós. Shalom, shalom. Até amanhã.